Como vai? Tudo bem? Prazer estar com você novamente aqui em nosso programa Controverso. Em latim, existe uma palavra interessante chamada síndicos, que é semelhante ao nosso síndico de condomínio. Os síndicos era o representante de uma corporação no Estado Romano Antigo. Ele falava por aquela corporação, ele representava uma coletividade de forma a buscar justiça e controle estatal para aquela atividade, aquela função. Isso nos faz pensar o tanto que é importante o sentimento de coletividade que tanto caracteriza o nosso cidadão. Hoje, esse sentimento de coletividade profissional na América Latina dá-se o nome de sindicato. E para falarmos um pouco sobre essa forma associativa de representação classista, nós trouxemos aqui, para conversar com você, ele, que é cirurgião dentista, ativista sindical desde 1984, foi deputado estadual em 3 mandatos, de 2002 até 2014, atualmente presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de Goiás, Mauro Rubem. Tudo bom, Mauro? Tudo bem, Giovanni. Prazer estar aqui com você. Mais uma vez encontrá-lo, um grande amigo. Muito obrigado. O programa Controverso, o nosso internauta, o nosso telespectador, também, tenho certeza, vai apreciar esse encontro de hoje aqui contigo. Mauro, nós estamos numa daquelas esquinas do tempo, né? Nós estamos numa daqueles momentos em que a história caminha de uma forma e de repente ela tem que virar para dar sequência à sua trajetória. Como é que você percebe o sindicalismo hoje no mundo e no Brasil? Olha, Giovanni, nós estamos vendo que a proteção ao trabalho, que é o papel do sindicato, está sendo profundamente golpeada. E isso é muito ruim para a sociedade. Porque o trabalho ou o sindicalismo? O sindicato existe para proteger o trabalhador, né? E nós estamos vendo também o desaparecimento do trabalho, da função para a sociedade manter-se e também a sociedade resolver os seus problemas, né? Nós já estamos com quase 7 bilhões de habitantes no mundo. E como é que essas pessoas vão viver, vão se relacionar, se o trabalho está desaparecendo e, por consequência, os sindicatos vão se enfraquecendo. A sociedade consegue entender essa importância do sindicalismo? Vou te fazer uma pergunta de forma diferente. Como você percebe que a sociedade entende hoje o sindicato e o sindicalismo? E como você e outros dirigentes sindicais gostariam que a sociedade entendesse? Bom, a sociedade entende de uma maneira como as mensagens são chegadas para ela. Que o sindicato é algo ruim para ela. Desnecessário, e que o sindicato não defende o trabalhador. E, no entanto, as principais conquistas dos trabalhadores, né? Por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas, né? Aposentadoria, licença remunerada nos finais de semana, não é mesmo? Férias, não é mesmo? Licença maternidade, por exemplo, tudo isso foram conquistas da organização e da união dos trabalhadores através dos sindicatos, né? E que isso depois virou lei. Agora, o que nós entendemos como fundamental é que a sociedade pudesse receber a real situação de como funciona a sociedade, como é que você funciona na sociedade, né? Você trabalha, você produz, e esse valor justo do seu trabalho deveria ter a devida remuneração e para que a sociedade tivesse uma relação harmônica e que nós não tivéssemos explorados nem exploradores, não é verdade? Nós não tivéssemos pessoas que estão excluídas, né? E que a sociedade caminhasse cada vez mais para uma relação superior. Você acha, então, que enquanto líder sindical, você gostaria que a sociedade visse o sindicato como um parceiro? Uma estrutura organizacional fundamental para o funcionamento da sociedade,
Né? O corpo nosso, eu sou dentista, né? Como você falou, sou da área de biológicas, o nosso corpo ele tem várias funções para ele funcionar. Né? A inteligência, determinados órgãos que fazem funções importantes. E nós temos também a função da proteção do próprio sistema imunológico. Então, uma sociedade, ela fica completamente desorganizada quando a parcela maior dos seus componentes, que são os trabalhadores, as trabalhadoras, perdem o seu sistema de proteção, que vai pelo sindicato, pelas leis, né, pelas regras que protegem essa relação fundamental da existência humana. Sabe, ô Mauro, você trouxe aqui várias vezes a palavra proteção. Talvez, não sei se o internauta sabe, o telespectador sabe, o sindicato ele inicia realmente como estrutura organizada a partir ali do século XVIII, né? Na Revolução Industrial. Quando nós temos a primeira Revolução Industrial, nós estamos vivendo a quarta Revolução Industrial agora, nesse período. Quando nós temos ali a primeira Revolução Industrial, havia trabalho de sobra. Pois bem, é muito importante avaliarmos que o sindicato, no século XVIII, no período da primeira Revolução Industrial, não havia problemas de emprego, porque os empregos estavam acontecendo, o homem vinha do campo para essa relação, mas ele vinha debaixo de uma filosofia, de uma ideologia naquela época, de pertença ao senhor das terras. E também havia, basicamente, esse mesmo sentimento de pertença ao dono da indústria. Então não havia direito do trabalhador. Nós temos ali o ludismo na Inglaterra, não é? Que é a quebra das máquinas de fiação, porque inclusive era proibida essa organização de trabalhadores. Até então, que ali a legislação inglesa estabelece o direito da Union Trade, que é quando o sindicalismo nasce como organização. O sindicalismo ele nasce para regular, proteger o trabalhador. Mas o que me parece, Mauro, e aqui eu te devolvo a palavra, é que hoje, pelo que você está nos trazendo, mais do que defender os trabalhadores, antes de defender os trabalhadores, o desafio do sindicalismo é defender também o trabalho. E essa é uma percepção da América Latina ou mundial? É mundial, porque essa quarta revolução industrial que nós estamos colocando, e ela é dirigida por determinados interesses, onde há uma divisão qual o papel de cada país no mundo. E para o Brasil, que é os projetos que a gente tem em disputa, agronegócio e minério, é apenas retornar ao papel de que era em 1500. Né? Então veja bem, por isso que a reforma trabalhista aqui no Brasil, ela tira todas as garantias dos trabalhadores, não teve nada de positivo naquela reforma, não é verdade? E deixa, inclusive, os trabalhadores completamente desprotegidos ao ponto de aprovar, né? A própria liberação de trabalhar em lugares insalubres para trabalhadoras grávidas. Então, esse é o momento que a gente vive no país, né? É um momento no mundo também, porque há uma concentração violenta, né, do próprio emprego, vou chamar o filé do emprego. Onde é que está o filé do trabalho no mundo? Quando ele fala filé, você está querendo dizer as melhores condições de trabalho, melhor jornada, melhor salário, a satisfação daquela pessoa. Exatamente. Inclusive trabalhos mais intelectuais. Né? Isso está saindo dos países do terceiro mundo, como é o Brasil e outros, indo somente para alguns países centralizados. Então nós estamos criando uma situação de implosão no sistema. O sistema capitalista ele mostra que ele nunca deu conta, essa que é a verdade, mas agora, mais do que nunca, ele mostra uma fase superior mais grave, porque já não é mais de interesse do sistema a produção. E aí eu quero até chamar a atenção dos representantes dos empresários, do sistema produtivo no país, que ainda não perceberam o que está acontecendo, porque vão fechar campos de trabalho, áreas de atividade econômica, e onde está sendo substituído pela a ganância explorativa financeira. Mauro, você tocou na palavra capitalismo e eu preciso te perguntar, apesar que esse não é o objetivo do nosso programa de hoje, o sindicato ele é essencialmente de esquerda? E sendo ele de esquerda, se por acaso for sua resposta, ele é essencialmente marxista? Ele não é essencialmente marxista, ele necessariamente, para existir, ele tem que ter uma base fundamentada na esquerda,
porque a direita, né, vamos dizer, seu pensamento de direita, ele sempre prega a exploração ao máximo, né, a desregulamentação do trabalho, não é? E mesmo que você também vê aí constantemente nas disputas, onde muitas correntes políticas, sobretudo as de direita, compreende que o salário mínimo no Brasil é um salário mínimo alto, por exemplo, né? Sendo que o salário mínimo é um quarto do que deveria ser pela economia que nós temos. Então, de fato, os sindicatos, eles precisam, para entender e manter aquela energia, né, dos trabalhadores vivos, ele tem que se ater na ideologia de esquerda, porque senão não sobrevive. Porque a cada vez mais a jornada de trabalho voltaria a crescer, né? Você não teria licença remunerada. Então é o que nós estamos percebendo e estamos vendo agora o que está acontecendo no Brasil, né? E o que a gente gostaria de ter, na verdade, uma relação harmônica entre os direitos da classe trabalhadora, na realidade brasileira, né, com a sua capacidade de desenvolvimento econômico. Deixa eu tentar, então, formular um pouco melhor, com todo respeito. Claro, assim, nos ajuda aí. Do ponto de vista de comunicação, né? Então, o que você me trouxe existe interesses opostos entre quem trabalha e quem produz. Exato. E é fruto do conflito capitalista. Do sistema. Do sistema. Que, inclusive, historiando ali, que esses mesmos conflitos existiam... É o berço do nascimento do sindicato. Esse não só o berço do sistema. Porque no feudalismo, quando você tem a Revolução Burguesa... Exatamente. Né, você tinha os burgos, que eram justamente os excluídos do sistema feudal, né, que se organizam e começam a produzir... Que são os pequenos comerciantes, né? A estrutura burguesa vem dos pequenos comerciantes, as profissões. Mas todo o empresariado e todo o patronato, né, do sistema capitalista, eles têm como origem os burgueses, que eram pequenos comerciantes, que estavam entre um feudo e outro e se estruturaram nos pequenos vilarejos. E que depois, com isso, você tem aí o desenvolvimento, a primeira revolução industrial, passa a produzir mais em série, precisa de mão de obra, tira, né, você tem uma guerra entre a burguesia e o sistema feudal, né, a destruição do sistema feudal. Então, agora nós temos a contradição. E aí, como não há vazio de poder, a burguesia assume a posição, ela que foi antagônica, ela que inicia um processo de libertação, ela passa a ser a detentora do poder econômico e constrange a base da servidão, que é aquela pessoa que veio da zona rural para cá. Mas para a gente não ficar muito intelectualoide e aí o pessoal mudar de canal ou ir para outra página, por favor, fica aí que vai ficar interessante. Eu tenho uma pergunta que eu já vou deixar para você para o próximo bloco. Mauro Rubem, algumas semanas atrás eu tive um programa que nós fizemos com o Fórum Empresarial, muito bem representado aqui pelo presidente da CIEG, o antigo presidente da Siduscom, que agora ele coordena o CODESE. Foi muito produtivo, e também com um consultor empresarial. E nós tivemos ali naquele momento uma pontuação por parte do empresariado, que é um sentimento discutido, de que existe um afeto, um carinho, um cuidado e um reconhecimento da importância do trabalhador na estrutura empresarial brasileira, que muitas vezes não é reconhecido pelo trabalhador. Então a primeira pergunta que eu deixo para o próximo bloco é: você, como representante sindical de uma central única de trabalhadores, o trabalhador consegue perceber esse cuidado, esse zelo e essa importância alegada pelo empresariado? Segunda pergunta. Há um sentimento por conta do empresariado e também da estrutura de consultoria de que quando o trabalhador ele requer vantagens, ele só pensa em si próprio e ele não pensa em todo o sistema. Falamos de sistema, ou seja, o trabalhador não se preocupa com a produtividade pessoal, a produtividade da empresa que o sustenta e com o ambiente de negócio. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses dois assuntos e você, por favor, permaneça conosco. Vamos dar só uma descansadinha. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC
nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. De volta ao programa Controverso, hoje com o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Mauro Rubem. Mauro, eu deixei uma pergunta para você no ar, né? A pergunta é, o Fórum Empresarial de Goiás, ele trouxe que existe um afeto, um amor do empresário em relação aos seus colaboradores, um reconhecimento da importância desse trabalhador. O sindicato, os trabalhadores conseguem ver, enxergar, reconhecer? E se não conseguem, como deveria ser melhor traduzido esse sentimento de importância que o patrão tem pelo empregado em alta escala? Ô, Giovanni, nas relações de trabalho, que eu diria assim, civilizadas e mais próximas, e até nas pequenas indústrias, no pequeno trabalho, esse sentimento é visível. Mas na relação em escala, né? Sobretudo quando coloca os interesses da classe patronal em contraposição com essa classe trabalhadora, é literalmente rechaçado. Porque o que se vê, por exemplo, é uma luta permanente para garantir direitos básicos. Por exemplo, a própria Justiça do Trabalho, que 70% das ações judiciais é cobrando verbas devidas. Né? Porque se a gente faz um contrato, eu te contrato, então eu tenho que te pagar X. Se eu te pago meio X, é direito seu recorrer para cobrar o restante. Então essa parte no conjunto, de fato, não se consegue ver, e principalmente agora, quando a gente vê a reforma trabalhista, né? Que ela teve o interesse do patronato, desequilibrou a balança, né? Então o interesse dos patrões, dos grandes empresários, as grandes multinacionais, inclusive, que querem apenas explorar a mão de obra brasileira para ter um custo baixo, para esse produto chegar barato no exterior, né? E deixar para nós, para o povo brasileiro, a desassistência, a falta de futuro para o trabalhador. Então, existe até o contrário, um sentimento de revolta dos trabalhadores com essa atitude. Nós temos hoje estruturas gerenciais cada vez mais impessoais, né? Isso é uma própria característica, a descentralização é uma característica muito forte dessa quarta revolução industrial que nós estamos vivendo. Você acha que essa descentralização, essa impessoalidade, ela torna essa relação patrão-empregado também mais impessoal, mais distante, com isso, mais exploradora? E vai criando uma sociedade intolerante. O patrão não passa, não dá bom dia, né? Não tem contato, ele não vê a pessoa produzindo. E vai criando uma sociedade intolerante, e quanto mais descentralizada a concentração dos lucros fica maior, né? E você vai criando um abismo na sociedade. O 1% mais rico no mundo está cada vez mais concentrado. E isso não é bom. Nós estamos vendo essa impessoalidade com as relações humanas, ela é também com o meio ambiente. Ela é também com as demais formas de ver, e inclusive em algum momento ela vai mexer nas nossas vidas afetivas e espirituais, porque passa a ter o interesse desses empresários acima de qualquer coisa. E você tem hoje, por exemplo, movimentações nessa lógica que destrói países, a Líbia. Porque uma coisa é o Muammar Gaddafi, outra coisa é a Líbia. São lá, parece que 15, 20 milhões de pessoas que moram lá, né? Ou a Grécia, entende? Ou mesmo os 200 milhões, 210 milhões de brasileiros. Então, essa dinâmica do sistema capitalista, que é para além aqui do Brasil, e que é uma fase, nós falamos muito ali do feudalismo, né? Da Revolução Burguesa e tal, mas agora nós estamos tendo uma situação, não é uma contradição de capital e trabalho. Nós estamos tendo uma contradição do capital produtivo
com capital especulativo. Mauro, você vai me desculpar, mas aí eu preciso ser talvez indelicado, porque eu preciso, talvez, é a mente que a nossa audiência também possa estar tendo também. Quando você se refere a outros países, automaticamente vem a nossa relação com Venezuela. Isso é muito fatal. Claro, e como você coloca no bloco anterior que o nosso tema é sindicalismo, né? E você me traz que o sindicalismo ele tem um posicionamento de esquerda e traz agora essa outra forma, essa ótica. Uma crise maior. Uma crise que não maior. Tá nem no campo do trabalho mais. Aí a minha pergunta mas e lá na Venezuela, que é o que muita gente vai me perguntar, lá tem um partido de esquerda há 20 anos, né, que está sendo conduzido e a miséria foi absoluta. Nós temos lá uma situação de catástrofe. Eu tenho conversado, eu particularmente, isso eu não tenho ouvido falar, não é que a mídia está me dizendo. Eu tenho entrevistado, eu quero fazer inclusive um material sobre a Venezuela, venezuelanos aqui no estado de Goiás, em Goiânia, aliás, e eu tenho visto testemunhos terríveis em relação da vida da Venezuela. Então, a esquerda ali não teria cumprido. Os sindicatos, nós não temos visto nenhuma posição sindical a respeito do que está acontecendo na Venezuela. Assim, duas questões sobre a Venezuela. Primeiro que, de fato, tem muitos erros lá. Agora, qual é a razão central quase que a da guerra civil instalada na Venezuela? A razão central, petróleo. Existe uma disputa do petróleo que os americanos querem continuar tendo o que era antes de 20 anos atrás, ou seja, a exploração completa do petróleo, e governos, né, e a sociedade, né, que percebe que aquela é uma riqueza que poucas que eles têm, quase que a única, né, e que eles estão brigando para não entregar. E aí você partiu por quase que uma guerra. Né? Aí nessa guerra. Então, não estou defendendo a solução de guerra para os conflitos. Nós, né, a Central Única dos Trabalhadores, nós entendemos que os povos têm que ter as suas autonomias para decidir o que fazer, né, e que não haja, por exemplo, uma capacidade de exploração de um país contra os outros. Mas lá na Venezuela tem uma barreira de interesses da própria sociedade venezuelana para não entregar o petróleo como os Estados Unidos querem. Nós temos um encontro latino-americano de sindicatos, de centrais sindicais, não temos? Tem várias formas de encontro. Mas assim, o principal, qual que é o nome dele? Bom, o que nós temos de maior frequência, na verdade, são congressos das nossas centrais. CONCLAT? A CONCLAT foi uma organização para criar a Central Única dos Trabalhadores, lá na década de 80. Mas agora o que nós temos são encontros, de fato, entre diversas centrais sindicais, né, e organizações internacionais do trabalhador. Nesses encontros que você já esteve, ou participou, ou ouviu falar, as centrais de trabalhadores da Venezuela comentam sobre o momento político da Venezuela. O que nós temos é justamente isso. O povo venezuelano tem uma riqueza que é o petróleo, e eles têm ali todo o interesse de um país que é os Estados Unidos, que utiliza diversas formas para desestabilizar o próprio Venezuela, para poder ter acesso ao petróleo. E que, inclusive, lembrando você aqui no Brasil, que não precisou de dar tiros nem de fazer nenhuma guerra, mas o que mexeu, uma das primeiras coisas que fez após tirar Dilma, foi mexer na partilha da exploração do pré-sal, onde o petróleo nosso está sendo entregue. Olha, isso é uma coisa para a gente estar pensando. A segunda questão que aquele fórum empresarial trouxe, e a pergunta que eu deixei para esse bloco, exatamente, a segunda. Que eu acho importante, é a respeito do interesse do trabalhador pela empresa que o remunera e para a qual trabalha. A única relação que o trabalhador pode trazer, a única proposta que o trabalhador pode trazer para o seu empregador é o pedido de direitos trabalhistas. Não tem um interesse, uma forma dele também pensar no ambiente de negócios, dele também pensar na produtividade da empresa? Essa é uma reclamação dos empregadores. Eu acho que os empregadores não podem fazer essa reclamação. Não podem fazer. Eles fazem. Eles fazem, mas o nosso entendimento... Você já tinha ouvido isso antes? Já ouvimos, porque, na verdade, o que o trabalhador quer? O trabalhador, por natureza,
ele procura revolucionar positivamente e desenvolver e evoluir o seu local de trabalho, né? E aí tem vários exemplos disso, coisas assim, que o trabalhador ali, na sua inteligência, no conviver com o trabalho, ele desenvolve. Então isso, o que é preciso ter... Mas por que isso não está dentro das reivindicações? Por que isso por exemplo, no caso, por que isso não está na mesa de negociação coletiva? O problema é que há um grau de exploração no trabalho, no caso brasileiro, tão intenso, que o trabalhador, antes de qualquer coisa, ele tem que garantir pelo menos a sobrevivência dele, né? Porque nós temos aí salários profundamente achatados. Porque se o salário mínimo é 1/4 do que deveria ser, todos os demais salários são achatados. Você explica aí essa questão de 1/4 que poderia ser? Sim, claro, é ótimo, é bom isso e até te agradeço. Porque o nosso internauta, o nosso telespectador, deve entender o seguinte: a Constituição brasileira, no artigo 5º, ela diz que o salário mínimo para uma família de pai, mãe e 2 filhos, garantir-se no Brasil, tem que ser suficiente para uma vida digna. Que ter comida, ter casa, ter acesso à educação, à saúde, lazer, ou seja, uma vida comum, né? Básica. Se a gente pudesse... É o sonho americano. Aquilo que a gente vê na televisão do sonho norte-americano. Então esse salário mínimo, ele é analisado trimestralmente pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais, e ele quantifica quanto esse valor deveria ser. No caso do Brasil, nesse trimestre agora, deveria ser R$ 3.780, para que uma família pudesse viver. Então esse valor é o que seria justo, necessário, para ter essa Hoje ele está 1/4. Hoje ele está menos de 1.000. Nos anos 90, você lembra quanto que era a proporção? Nós chegamos a ter, na evolução salarial, do salário mínimo, lá de quando Getúlio Vargas cria, né? Até agora, nós tivemos aí no período do Getúlio Vargas e uma parte do período do Juscelino Kubitschek, o salário mínimo chegou à metade do que ele deveria valer no valor real, né? Quando ele é criado lá atrás, ele ainda não tinha essa mesma conceituação. Agora, por exemplo, né, você pega aqui a evolução do salário mínimo, que na década de 90 ele estava assim, a quase que 1/6 do valor, né, entende? E ele chegou agora, nós estamos a 1/4 do valor, né, mas com a tendência a cair novamente. Então nós precisaríamos ter uma política, e isso a CUT defende, né, e é bom para o sistema, para o país, porque você vê as principais economias mundiais, o salário mínimo, né, e o 3.700... Mas nós já chegamos a ter esse salário mínimo até quase 1/3 do valor previsto. Do valor previsto. Nós tivemos aí recentemente, num certo período desse século ainda, nós já tivemos até 1/3. Né? Aí, de um tempo para cá, é que ele reduziu. Reduziu. Então nós precisamos entender que o salário mínimo... E não quebrou o país, né? Não, pelo contrário. Não quebrou o país. O país produziu melhor, pelo contrário, você cria um mercado de consumo interno, que é um grande instrumento, né? Os Estados Unidos têm um mercado de consumo interno muito forte, que é uma grande moeda de troca nas relações comerciais. E que às vezes a nossa audiência também não se lembra de outra questão estoica, ou histórica, né? Talvez não se lembre, mas essa foi também a razão do fim da escravidão. Ninguém acabou com a escravidão na América Latina e no Brasil, maior país escravagista que havia naquela época, porque amava o próximo, por amor ao próximo, por direitos humanos. A questão era mercado. A Inglaterra fortemente obrigou o Brasil ao fim da escravidão, exatamente para que tivéssemos esse grupo, acho que eram 4 milhões de escravos no Brasil, naquele período, 4 milhões e pouco no Brasil, que eram pessoas que poderiam vir para o sistema capitalista, né? Ou seja, você tira a pessoa que vive à margem do sistema para entrar no sistema e trabalhar na produção. Você diria que essa reforma trabalhista que veio no ano passado, ela melhorou o ambiente da relação patrão-empregado no nosso país, ela propicia o melhor ambiente de empregabilidade no país, ela garante maior fluxo de trabalho no país? Não. Nenhuma das três? Não e não. Porque bombou, então? Porque reprovou. Porque é o seguinte, veja bem,
A reforma trabalhista, ela tira as proteções mínimas que o trabalho tinha. O trabalho tinha, entende? Então você tinha, por exemplo, no mínimo um contrato de trabalho que era o mais usual e hegemônico, vamos chamar assim, na relação de trabalho, de 1 mês de trabalho. A reforma trabalhista traz uma lógica de trabalho agora, que é o chamado trabalho intermitente, né, que é um contrato por hora de trabalho. Então, o trabalhador pode chegar ao final do mês, se ele trabalhou 10% das horas para receber um salário mínimo, ele vai receber 10% do salário mínimo, entende? Então nós desprotegemos. Isso foi um retrocesso brutal. Nas relações de trabalho, nós pegamos o Brasil, que estava em 2018, 17, e voltamos para 1918. Então nós voltamos 100 anos no tempo. 100 anos na proteção. E para o E aí você perguntou também sobre a oferta de mais emprego. Isso. Também não. Porque o que gera emprego dentro do país? Você tem 2 segmentos. Um é você ter uma boa atividade com o mundo, né? E o outro é você ter um mercado consumidor. Não é verdade? Né? Então, se o trabalhador vai ganhar menos, vai ter menos segurança no trabalho, ele não vai poder ter crédito, porque eu tenho um contrato, se eu tenho um contrato de trabalho que eu posso ser demitido, me avisar com 1 mês de antecedência, uma série de regras, e ele passa a ter um contrato que é um contrato livre, como esse do intermitente, quem é que vai me dar crédito para mim consumir? Ou seja, então não vai gerar mais emprego. Aí volta naquela questão do filé da empregabilidade mundial. No momento em que nós nos atemos ao Brasil, de 1.500, ou seja, só uma estrutura de exploração, né? Minério e agronegócio. Ou seja, estamos dentro só de fornecimento primário, dentro do processo de produção. Quando isso acontece, nós também temos a empregabilidade desse nível, sempre de baixa qualidade. Nós deveríamos, então, como política pública, brigar por um protagonismo maior no mercado internacional. Nós temos que investir na prestação de serviço. Nós temos que investir no conhecimento. Para geração de novos produtos, processos. Novas tecnologias. Não é verdade? E vivemos de royalty disso, né? Porque, no mínimo, nós deveríamos dizer, tá bom, se nós vamos mexer com o agronegócio, tudo bem. Então, nós vamos produzir tudo o que o agronegócio precisa. Todos os equipamentos, todas as máquinas, todos os insumos. Que não acontece, porque nós compramos holandeses, chineses... Pelo contrário, não acontece, né? nada. Não acontece nada. O que eles fazem aqui, eles levam as nossas terras como se fosse soja, como se fosse milho ou algodão. É a destruição do nosso cerrado, o nosso meio ambiente, a catástrofe ambiental que está ficando para nós. E a conta socioambiental fica conosco. Fica conosco. E nós não temos o benefício da empregabilidade. Então, por isso... Porque o que gera empregabilidade mesmo é a indústria que vai trazer esses implementos, porque cada vez o agronegócio, se eu estiver errado, você me corrige. Claro. Cada vez o agronegócio ele consegue fazer mais com menos pessoas. Faz mais com menos pessoas e com mais investimento público. Porque tem um estudo, e aí eu posso até te sugerir depois um debate sobre isso. Isso não é conversa de socialista, né? não? Não, eu tenho um estudo já claro, que é o seguinte: o quanto de dinheiro público que mantém as safras, né? As safras da produção agrícola, de incentivo, inclusive com juros subsidiados, o agronegócio não consegue pagar o que recebe. Não consegue. O que acontece é que a sociedade financia. Né? E aí, como você tem um giro muito grande, dá a impressão de que nós estamos desenvolvendo, mas na verdade não estamos. Agora, o fato é, para o desenvolvimento humano... Não, mas eu preciso te cortar. Mas nós sabemos que na balança comercial brasileira... É o que mais vende. É o que mais vende. Certo, mas o acerto de conta entre o que ele recebe de incentivo para produzir e o que ele recebe. Tá, essa a discussão. Tá, mas então de onde está vindo o dinheiro? Não, esse dinheiro porque se existe um descompasso, então o dinheiro está vindo de algum outro lugar. É da sociedade. Sim, mas da onde? Não, ela tira de outros impostos, de outros lugares. A reforma trabalhista, você acha que ela foi, de alguma forma, também agressiva com a proteção dos direitos sindicais? Nossa. Com a organização sindical? Claro, porque, veja bem, tira-se o direito do trabalhador. E o sindicato é um escudo, um protetor, né? Você lembrou bem do início do século XVIII. Como é que inicia as primeiras organizações sindicais? Se organizam para
para garantir o sustento daquele trabalhador que já não podia trabalhar mais. E teve que fazer a quebra das máquinas, porque senão não era permitido. Não era reconhecido o trabalho. Não era reconhecido o trabalho. Não era reconhecido o trabalho. Né? E para poder proibir o trabalho infantil, para proibir trabalho acima de 12 horas por dia. O Dia da Mulher, né? O Dia da Mulher, ele é em razão do assassinato que aconteceu das obreiras, porque estavam em uma condição, elas se revoltaram e mandaram botar fogo na indústria com as meninas lá dentro. Então, querem... É o desvalor da mão de obra. Né? Exatamente. E aí os sindicatos são atacados por isso. Né? Eles não podem, se não vai ter trabalho, para que ter sindicato? Porque o que se tem agora, você tem aí, por exemplo, as corporações que hoje estão dominando e ela estabelece uma relação individual. Esses caras ficam enchendo o saco. Você vê, tem agora, nós estamos aí num processo eleitoral, e tem candidatos propondo a atual regra trabalhista, dessa reforma trabalhista, ela já é um desastre, e tem gente propondo mais liberalização e menos proteção ainda para o trabalhador, onde esse trabalhador ele vai estabelecer uma regra própria de trabalho, como era nas primeiras relações de artesão e os seus iniciantes. Eu posso beliscar você um pouquinho, porque você beliscou os empresários, você beliscou o governo, você falou da campanha presidencial que está chegando aí e propostas que existem. Então você está me abrindo um pouco de margem para poder dar uma cutucada. Posso? Claro, você... O programa é controverso. É controverso. No próximo bloco, eu quero saber como é que você, como presidente da CUT, fazendo uma análise tão profunda e rica, tenho certeza que o internauta, que o telespectador, nesse instante, ele está tendo informações que até então ele não tinha, e de consciência dessa situação, como é que você vê esse cenário que nós acabamos de sair de 16 anos de um governo ligado à história e à organização dos trabalhadores? E aqui, sabe, eu sinceramente não quero fulanizar. Não quero dizer de João, de José, de Maria, não é uma questão da pessoa, mas do conceito mais amplo. Só que isso vai ficar para o próximo bloco. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Estamos agora no nosso terceiro bloco, bloco conclusivo, programa Controverso, eu, Giovanni Bueno, recebendo hoje Mauro Rubem, presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em Goiás, também ex-deputado estadual pelo PT em 3 mandatos aqui no nosso estado. Mauro, é para te cutucar, né? Você trouxe uma série de percepções a respeito do nosso Brasil, do nosso contexto, da relação de trabalho, de emprego, de um posicionamento que o Brasil deveria buscar melhor posicionado para garantir o trabalho, para que pudesse garantir a relação, tendo trabalho, de relação de emprego. Mas você vem de um apoio há 16 anos de um partido e de um grupo político que esteve à frente da nossa política nacional. E eu tenho certeza que todos vão estar criticando isso. Olha, por que então vocês não aplicaram isso no tempo que vocês estiveram no poder? Bom, lembrando que foram 13 anos e meio, né, um afastamento da Dilma em 2016, né? 2016. Mas também um ano a mais, um ano a menos. Não faz diferença, vamos ficar pelos 13. Então. Mas o fato é que o seguinte, como é que era
Primeiro, como é que era o Brasil em 2002? E vamos lembrar um pouquinho. Em 2002 nós tínhamos o quê? Um mercado interno praticamente arrasado. Nós tínhamos os nossos empresários, que foram inclusive a razão do Lula ganhar. Foram que os empresários perceberam que para onde o Fernando Henrique levava o país, as empresas deles não cabiam. Eles estavam tendo que vender, fechar. Eu gosto de lembrar bem daquela empresa de produção de motores e câmbios da Marley, né, que era um exemplo. Uma empresa nacional brasileira teve que vender. Então você tinha o quê? Uma destruição do mercado interno brasileiro na economia. E você pega 13 anos, onde o país passa a ter políticas nacionais importantes de geração de emprego, de cidadania, de produção de bens para a sociedade, como casa, né, universidades. Nós falamos muito de desenvolvimento. Você pega, não sei se são dados importantíssimos, o Brasil, em 100 anos, de 1903 a 2003, construiu 140 escolas técnicas federais. 100 anos. Em 13 anos, construiu quase que 400. Construiu, fez concurso público, vestibular e botou alunos para estudar. Aqui em Goiás mesmo, tem um exemplo, né? Você tem diversos lugares. Lá em Posse, tem uma escola técnica federal, lá em Campos Belo, estou falando assim que é um Nordeste goiano, que é muito importante. Então Quando nós estávamos no intervalo, você disse sobre uma reserva financeira, que o Temer ele navega sobre ela, e o próximo presidente, que será eleito agora, dia 28, semana que vem, também tem. Como é que é essa reserva financeira? O que eu quero colocar é que esses 13 anos tiveram... Não, aquela reserva... Exato. O Brasil, além de fazer essas diversas políticas públicas que o povo conhece, também fez um superávit primário e tem uma reserva internacional de aproximadamente 400 bilhões de dólares. Essa reserva está onde? Ela Essa, tá como? Essa reserva ela foi podemos dizer, o superávit ou lucro que o país teve nesses 12 anos que Lula e Dilma estiveram à frente, e aí acumulou, fez uma reserva que hoje dá uma estabilidade para o funcionamento do país num mundo hoje que é profundamente financiarizado. Porque hoje as bolsas de valores, o ataque da agiotagem internacional, como a Argentina está passando por isso agora, né, a Grécia passou, a própria França teve oscilações, o México tem esse problema. Você sabe aonde que o nosso telespectador o internauta pode checar essa... No site do Banco Central, do Ministério da Fazenda, né, esses dados estão lá. Então, o que a gente teve, que eu quero dizer, é que é o seguinte, num período muito curto para a vida do país, nós passamos a ter um sistema, e eu gosto de puxar a brasa para a minha sardinha, né? Nós passamos a ter a primeira política nacional de saúde bucal. Isso é um programa Brasil Sorridente, eu falo isso com muito orgulho, que eu ajudei a escrever. Né? Eu e mais uns 20 colegas aqui em Goiás, junto com os outros 300 ou 400 do Brasil inteiro, que escrevemos uma política nacional de saúde bucal, que passamos a oferecer uma responsabilidade, mecanismos concretos de como é que o povo brasileiro pudesse ter dente, sorriso, saúde bucal. Tem até uma música do Titãs, o País dos Banguelas. Né? Exatamente. Então você teve esse período. Agora, é óbvio que nós tivemos isso com democracia, com eleições, com respeito à diversidade, com o Congresso sempre tendo que fazer maioria das diversas formas. E os investimentos errados? Investimentos na África, em países socialistas da América, compras de usinas de petróleo calamitosas, porque é isso que vem sobre... O que é preciso, Giovanni, e o nosso internauta, o telespectador entender, é o seguinte... Mauro, eu estou fazendo isso até como uma lealdade com quem me assiste e uma lealdade com você também. Não, eu acho que a pergunta é muito oportuna. Essa questão ela fica, sobre tudo aquilo que você falou, essa pergunta pergunta é muito oportuna. Veja bem, para poder responder, que vamos pegar assim num conjunto, são os investimentos do BNDES. Né? Falou assim, olha, o BNDES deu dinheiro para país da África, deu dinheiro para Colômbia, deu dinheiro para Cuba, né? Isso, que é esse que para Venezuela, que o Caiado inclusive fala muito isso. Olha, a melhor resposta para isso é o atual presidente do BNDES. O BNDES fez o seguinte, amigo internauta e telespectador, o Giovanni sabe disso, é o seguinte, BNDES, vamos pegar o caso de Cuba, que é mais emblemático.
né? Cuba é mais emblemático. Caso de Cuba, o BNDES, ele foi o instrumento para financiar a construção de um porto em Cuba, num lugar estratégico, que o governo brasileiro disse, não, nós podemos emprestar esse dinheiro, desde que quem vai fazer é uma empresa brasileira, com um emprego brasileiro, e que os nossos empresários tenham acesso privilegiado a esse porto. E Cuba está pagando os empréstimos. Então, será que isso foi um negócio ruim? Claro que não. O problema é que disseram para o povo que foi lá, como se o governo brasileiro, alguém do governo, fosse uma mala de dinheiro e entregasse lá. Não. Lá fez um porto que Estados Unidos, percebendo que lá é um lugar estratégico central, agora quer entrar no negócio. Então tem regra. E assim foi nos outros lugares todos. A venda de... É o porto que está recebendo, inclusive, os transatlânticos americanos, exato, agora exato. Então, o que nós temos, na verdade, são negócios que alguém, em sã consciência, pode acreditar que o governo brasileiro é desorganizado ao suficiente que qualquer presidente enche uma mala de dinheiro, põe no carro e leva e entrega. Meu Deus, que isso é uma loucura. Mas houveram erros? Né? Não, erros, é claro. Eu acho que o governo Dilma e Lula, nós tivemos muitos erros, né? Agora, quando você pega a quantidade de erros, né, e a quantidade de acertos, a vida do povo melhorou. A vida do povo melhorou. Você passou a ter casa, as pessoas passaram a ter casa, 4 milhões de casa. Claro que nós temos agora ainda 4, 5 milhões de pessoas que precisam de casa, que não tinha, Giovanni. Não tinha. Mauro, eu preciso caminhar agora para o encerramento do programa. Infelizmente, eu acho que foi, né? Acho que foi bom essa conversa nossa, mas a produção ainda vai me orientar sobre o tempo que eu tenho. Mas eu acho importante, antes de encerrar, lembrando que o nosso programa é de sindicalismo, eu apenas dei essa Foi só um detalhe, né? Porque foi o melhor momento para o trabalhador. Porque você tinha geração de emprego, né? A mão de obra valia. Quanto que um pedreiro... E por que então que o trabalhador agora está se levantando contra, apoiando uma tese totalmente, não só contrária, mas antagônica? Antagônica ao ponto de ser combativa e, inclusive, refratária a essa outra que havia. Existe uma grande manipulação da informação, da verdade. Né? Eu acho que tem até um candidato que fala que conheceis a verdade vos libertará. Eu acho que o trabalhador ainda não conheceu. Ele está iludido por um projeto onde, de fato, existe erros a fazer, mas está muito longe de dizer que não houve desenvolvimento, não houve riqueza, não houve crescimento. Dobrou, veja bem, a coisa mais importante numa sociedade, nós estamos agora, dia 15 passado, foi o dia do professor. A coisa mais importante é a educação. A educação é que transforma, que modifica, que protege o ser humano, que protege a vida, que aquela arara que está ameaçada possa ser protegida. Você acha? Não é? Então, eu estou dizendo que a educação é fundamental. Então, isso que a gente precisa fazer com que esse país tenha as informações, né? E também quebrar monopólios. Eu quero te parabenizar, porque o monopólio da comunicação, da opinião única que nós temos, opinião única, nós temos aqui um monopólio da comunicação que impede do trabalhador, da trabalhadora e dos empresários. Me permita aqui, eu sou defensor de trabalhador, né, tenho o meu lado, mas nós, trabalhadores e empresários produtivos, estamos ameaçados pelo sistema financeiro explorador que está sugando as riquezas do Brasil. E eu quero que você podia promover um encontro aqui, para a gente falar sobre emenda constitucional 95. Mauro, eu tive recentemente uma entrevista com o Fórum Empresarial, como você sabe, e nós marcamos de nos encontrarmos de 2 em 2 meses aqui no programa para conversarmos sobre ambiente de negócio dentro dessa nova perspectiva, depois de empossado o presidente da República, e vamos estar analisando passo a passo. Baseado no que você está trazendo agora, que eu achei super interessante, eu te faço o mesmo convite. Entrar em contato com as forças
produtivas, que eu entendo que o trabalhador faz parte da força produtiva. É vital, né? É vital para a força produtiva. E nós fazermos também um contraponto, senão, inclusive, essa ideia que você trouxe, claro, de fazermos uma mesa redonda e podermos aqui num programa de televisão, trazer as nossas assessorias econômicas e analisarmos, por exemplo, o que aconteceu com o Brasil depois da aprovação dessa emenda constitucional 95, que retira dinheiro do povo brasileiro. O programa Controverso está aberto a você, tá? Então é esse negócio, esse ambiente que eu assim, quero deixar o desafio aqui. Porque eu já fiz isso com o Fórum Empresarial, com a Federação do Comércio, com a indústria, para poder discutir o seguinte, amigo, o que não está em jogo aqui não é nem a luta capital-trabalho. O que está em jogo aqui é um mundo produtivo que envolve capital e trabalho, que está sendo explorado e está sendo excluído do mundo explorador, do ambiente de agiotagem, né, do financiarização do mundo. É isso que está no centro. Eu não posso... Primeiro quero dizer para você que está recebido o desafio, eu vou fazer essa construção para o ano que vem e vamos conversar sobre isso. Não posso encerrar o programa sem antes fazer uma pergunta que é fundamental, inclusive foi um dirigente sindical que me pediu para fazer a você. O que a CUT está pensando para viabilizar a sustentabilidade não só da própria CUT, mas também das entidades filiadas, principalmente as privadas? A CUT já vem num processo bem anterior da filiação direta e legítima do trabalhador ao sindicato. A CUT não concordou com a reforma trabalhista, de forma nenhuma, como já falamos aqui, e na questão do imposto sindical, que é um elemento de sustentação do movimento sindical, nós sempre tivemos uma posição contrária ao imposto sindical, né? Mas não concordamos que ela fosse eliminada e acabada como foi desse jeito. Nós ela seria uma transição. Haveria uma cultura, né? Uma transição explicando a importância. Porque os sindicatos são importantes. Na prática, o que a gente tem é a defesa do trabalhador. Então, nós já vemos há algum tempo, claro que tivemos perdas, é óbvio que tivemos, né? Mas o conjunto do movimento sindical cutista, ele já vem com uma história mesmo de filiações diretas, né? Tanto na iniciativa privada, que é na faixa aí dos 15 a 20, 18%, né, de filiações, como também na iniciativa pública, que a taxa de filiação é maior, chega a alguns sindicatos a 70%. Como você espera conversar com esse trabalhador diante dessa repulsa midiática que foi promovida? Você já tem alguma ideia de como alcançar? O que a gente tem procurado é a organização de base dos sindicatos, né? Da representação local de trabalho e também, é claro, de trazer esse trabalhador para diversas coisas da sua vida, né? Que seja do lazer, da sua sustentação, do ensino, para que ele tenha uma relação mais direta no mundo do trabalho, para ele se sentir acolhido. Interessante que o plano do governo ele atingiu a verba do trabalhador, mas parece que o Sistema S continua recebendo direito a parte dele ainda, né? Porque como a reforma trabalhista ela veio para atender o interesse dos patrões, e o Sistema S é um instrumento que os patrões aqui controlam, ali não mexeu no financiamento, pelo contrário. O Sistema S funciona em razão do trabalhador, não é? Para prepará-lo, qualificá-lo, desenvolvê-lo. Mas quem controla e define como funciona são os patrões. Nunca foi chamado os sindicatos, as centrais, para poder compor, nem para dar um palpite, uma opinião? Não. Ali o que nós temos é o seguinte, o SEST, Senat, existe a organização dos trabalhadores e dos caminhoneiros autônomos que tentam legalmente pegar a direção dessa estrutura, mas o que também até o momento não tem sido favorável, até porque o ambiente geral no país é um ambiente onde está punindo o trabalhador, punindo o trabalho. E isso é muito ruim para a sociedade. Mauro Rubem, a quem eu conheço já de longa data, já tivemos lado a lado em várias situações, e até mesmo em situações de crítica, né? Mas sempre muito bem recebido. Quero dizer para você que é um privilégio para mim poder entrevistá-lo, né? Não é a primeira vez, e dizer para você que você tem aí 1 minuto com a câmera aberta, né? Para trazer suas considerações gerais. Estamos num momento importante, semana que vem é uma semana fundamental para o país, né?
E o que você espera? Qual é a sociedade que você imagina emergir? O que nós temos para o povo brasileiro, o povo do estado de Goiás, dentro da sua ótica? E muito obrigado por você estar aqui no programa Controverso. Ô, Giovanni, eu também agradeço muito a relação de confiança e amizade, que eu considero assim, entre nós, o seu profissionalismo e a sua obsessão em levar a verdade, a controvérsia de maneira produtiva e crescente como você faz. Parabéns. Obrigado. E dessa forma estaremos sempre juntos. Eu avalio que realmente estamos num momento decisivo. O Brasil vai às urnas na semana que vem, né? E está em jogo a 8ª economia do mundo e a vida de 210 milhões de brasileiros. Eu espero que não tenhamos aí retrocesso. Nós temos que ter, a esperança tem que nos motivar, né? Nós não podemos pensar de que o país vai retroceder em direitos. Eu não posso pensar em acabar com uma escola pública, não posso pensar em escola de ensino fundamental ou mesmo escola de ensino médio, o ensino ser à distância, por exemplo. Eu fico muito preocupado se o nosso sistema único de saúde parar de desenvolver, porque ele é um grande sistema, mas ainda está longe de nos atender por completo. Mas um colapso no fluxo de dinheiro para uma campanha de vacinação, por exemplo, isso atinge todos nós. Por isso eu acredito que o povo brasileiro, com muita autonomia e liberdade dentro da democracia, escolherá o melhor caminho, né? E em Goiás temos já a definição de um governo de origem agrária, né? Que eu me preocupo muito, e nós da CUT vamos nos organizar para defender os trabalhadores, as trabalhadoras e principalmente defender a sociedade, porque esses governos eles atacam os trabalhadores, mas os grandes perdedores é a própria sociedade quando os sistemas de saúde, educação, de segurança vão se desmantelando. É por aí, e eu espero que tenhamos feito um bom debate, né, e contribuído nas suas controvérsias, que vai crescendo aí a própria consciência e a compreensão da sociedade, e estamos à disposição nas redes sociais para continuar esse debate. Muito obrigado pela sua audiência, fique conosco. Semana que vem nós vamos acompanhar a apuração das eleições presidenciais no Brasil, de segundo turno, e será um prazer que você esteja aqui conosco. O programa Controverso é um programa seu. Um grande abraço e até a próxima.